Fala galera, sejam todos bem-vindos, Império Remista na área, trazendo mais um vídeo com informações do Clube do Remo. Mas antes, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixa o teu like, pois quando você deixa o teu like, o YouTube passa a recomendar o nosso vídeo, os nossos vídeos e o nosso canal para o maior número de remistas possíveis, tá? Deixa também teu comentário, eu quero saber muito a tua opinião sobre esse início aí excelente do Clube do Remo. Sabemos que tem muito campeonato pela frente. E compartilha, convida teus amigos que torcem para o Clube do Remo para que a gente possa chegar ao maior número de inscritos possíveis de torcedores do Clube do Remo e também de outros clubes. Lembrando que, quando atingirmos aqui a marca de 1.000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remo, camisa da Volt. Então, vamos com a gente, galera. Bom, ontem o Clube do Remo jogou diante do Amazonas, jogo às 16 horas, muito calor em Belém. Remo aí ganhou de 1-0. Mas o que valeu foram os 3 pontos, porque, no final das contas, o Remo não jogou um bom futebol, não desempenhou uma boa partida, muito calor para as duas equipes, mas eu fico até pensando, né, o Amazonas é um estado muito quente também, então o time do Amazonas está acostumado a jogar no calor. De repente, ontem, se fosse um outro clube de um outro estado, de repente ia sentir muito mais esse clima tão quente aí de Belém, né? Mas o que foi o jogo? O jogo, na realidade, o Amazonas me surpreendeu um pouquinho, né? Veio aí bastante para cima do Clube do Remo, adiantando a linha de marcação, principalmente aí do meio do ataque, para pressionar o Remo na saída de bola, né? Em determinado momento aí, eu tinha falado no vídeo de ontem, ou de antes de ontem, na realidade na sexta-feira, que a gente esperava de repente um Amazonas mais recuado, né? Esperando ali o Remo para jogar em cima dos erros. Mas o Amazonas recentemente trocou de técnico, uma nova motivação, não só para o elenco, mas para o pessoal que está no banco de reservas, para que possa demonstrar aí o futebol e, quem sabe, ganhar uma vaga no time titular. E foi isso que aconteceu. A gente tinha falado também que o Remo tinha que fazer de tudo para conseguir ali o primeiro gol dentro dos primeiros 20 ou 25 minutos, e aconteceu que com 19 minutos, uma cobrança de escanteio ali, mais uma assistência do Sávio, o Pavani fez o gol. Aliás, o Pavani, mais uma vez, foi um dos melhores jogadores em campo. Então, em algum momento ali do primeiro tempo, foi um momento de trocação, onde o Remo deu muito espaço, muita bola nas costas do lateral, principalmente ali do Sávio, que fez mais uma vez uma boa partida ontem. De novo, a gente sabe que o Sávio é um cara limitado, porém, mais uma vez, fez uma boa partida. Porém, o Amazonas estava com um número a mais de jogadores no meio de campo. Caio Vinícius não fez uma boa partida, mas mesmo ele não fazendo uma boa partida, ele consegue ali dar um equilíbrio no meio de campo do Clube do Remo, né? Então eu acho que o Remo ali soube segurar os momentos ali que passou de apuros, o Amazonas colocando bola na trave. Como eu falei para vocês, em alguns momentos do primeiro tempo realmente foi trocação pura, como se diz no mundo da luta, né? Então terminou o primeiro tempo, Pavani ali levou o primeiro cartão amarelo, ainda no primeiro tempo, está fora do próximo jogo pela Série B diante do Vila Nova, levou o terceiro cartão amarelo, um cara que vai fazer muita falta, mas nesse quesito aí o Remo tem boas peças, que no caso é o reserva imediato, que é o Pedro Castro. Já no segundo tempo, com um clima mais ameno, em termos de quentura, de calor, o Remo soube ali ter o controle mais do meio de campo, e aí começou um outro tipo de deficiência do Clube do Remo, né? O desperdício de finalizações em gols. Pedro Rocha ali fez uma partida mediana, teve ali 2 oportunidades claras no segundo tempo para poder fazer o gol, mas nitidamente ele foi preparar a jogada para que o Viseu pudesse fazer o gol e acabamos perdendo a oportunidade. O Amazonas teve ainda o lateral esquerdo expulso, e aí entrou o Raimar numa recomposição ali de posicionamento pela lateral esquerda. Aí o Remo passou a dominar, veio para cima, entendeu? No segundo tempo correu aí poucos riscos, mas a gente sempre fala que o Remo ele gosta de sofrer, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, porque o Remo continua dando muitas oportunidades de contra-ataque pro adversário, chamando o adversário para cima. Isso daí é ruim, porque de repente num lance isolado de uma bola aí, de um chute de fora da área, quem sabe um lance parado, de escanteio, de falta, o Remo pode acabar levando o gol, e isso pode prejudicar no andamento e no segmento da competição.
Mais uma vez, Remo tem evoluído bastante. Eu acho que o calor atrapalhou muito ontem. A gente precisa erguer a cabeça, continuar seguindo em busca do objetivo. Mais uma vez aí, o Viseu não fez uma boa partida. Eu acho que alguns pontos de atenção que o Daniel Paulista tem que ter realmente se vale a pena insistir com o Viseu. Eu acho que o que está faltando para ele, na realidade, é um gol. Porque tem pessoas, tem jogadores profissionais de várias áreas que não sabem lidar com pressão. Então, de repente, aí o Viseu fazendo um gol, essa pressão sai um pouco de cima dele e ele consiga desempenhar o papel para que ele foi contratado para fazer, que são gols, né? Vamos falar de polêmica, né? Ontem tiveram algumas polêmicas, vou falar aqui sem fanatismo, sem clubismo, tá? Mas no início do jogo ali, teve um pênalti claríssimo em cima do Viseu, que nem o VAR foi chamado. A arbitragem brasileira está, infelizmente, muito defasada. Eu vou usar esse termo para não usar outros termos, né? Mas precisa dar uma reciclada aí, que infelizmente vem prejudicando não só o Remo, mas vários times de todas as divisões. O Amazonas reclamou aí de 2 pênaltis no segundo tempo. Eu, particularmente, acho que não existiu. Assim como o gol que o Regis fez foi muito bem anulado, né? Porque ali o Ítalo, ele encobre a visão do goleiro e acaba tirando um pouco do raio de ação e o raio de visão do goleiro também. Então, o Daniel Paulista aí tem que rever esse conceito, que o Felipe Viseu não estava bem, deixou para tirar o Viseu mais uma vez a partir dos 20 minutos do segundo tempo. É muito tempo para um jogador que não está produzindo. Nem sempre vai ser necessário improvisar ali o Adailton, porque não é a dele jogar de centroavante, ele já não é bom na dele, imagina improvisado, né? Já que ele não confia no Ítalo, de repente não seria mais interessante abrir mão desse centroavante e reforçar o meio de campo com mais um jogador ali de meio de campo para poder povoar o meio de campo e tentar controlar o jogo? É uma coisa a se pensar. Então, de repente, tiraria o Viseu ontem, deixaria ali o Pedro Rocha ou o Janderson, ou de repente tiraria um dos dois e colocaria o Adailton na dele, com os 2 pontas ali tentando fechar para o meio, como o Pedro Rocha está fazendo quando sai a jogada pelo lado direito do clube do Remo, ali com o Marcelinho, a dobradinha que eu acho mais bem entrosado da Série B, ali o Marcelinho e o Janderson pelo lado direito do Remo. E tirar esse terceiro homem de ataque. Em alguns momentos eu acho que vai ser necessário fazer isso, principalmente quando o Remo se sentir ali pressionado. Não foi o caso ontem do Amazonas, mas poderia se aplicar também. Beleza? Então acho que a história do jogo foi essa. No final das contas, o que valeram foram os 3 pontos. Próximo compromisso do Remo é em Belém. Acho que daqui a aproximadamente 10 ou 12 dias, contra o Vila Nova de Goiás, no Mangueirão. Semana de repar. Quarta-feira agora tem o primeiro jogo da final do Campeonato Paraense e no próximo domingo o segundo jogo, né? Então o time do Remo tem um desfalque certo, que é o Alan Rodrigues, que está com lesão grau 1, e os jogadores que foram os últimos a chegar. Eu estou falando ali do Luan Martins, estou falando do PH, já disputou o Campeonato Paraense pelo Santa Rosa, Pedro Costa e o Regis, tá? Então esses daí estão fora porque não estão inscritos no Campeonato Paraense. Paysandu é um time que está na zona de rebaixamento, é um time que tem muitos problemas, problema psicológico, problema técnico, problema de desgaste devido a muitos jogos aí, mas o clube do Remo tem que respeitar muito o adversário, é um outro campeonato, tem que jogar sem frescura, com o pé no chão, jogar com seriedade, é clássico, tá? De repente, isso daí pode servir de motivação para o outro lado. Então o Remo tem que ter os pés no chão, tem que ter humildade e tem que jogar com seriedade e não menosprezar o adversário. Eu acho que o Remo tem totais condições de ganhar os 2 jogos, desde que jogue na seriedade. Beleza? Jogo de quarta-feira, os ingressos já estão vendidos aí, já estão sendo vendidos. O Remo aí lançou uma campanha, uma promoção, fazendo uma casadinha por 2 jogos, onde a arquibancada vai custar R$100, ou seja, R$50 cada arquibancada. Então é hora do Fenômeno Azulino chegar junto mais uma vez, apoiar o nosso time e torcer para que o Remo possa trazer esse título que já está há 2 anos sem vencer, né? Por enquanto, gente, as informações do Clube do Remo, elas são essas. Vamos torcer aí para que o Remo possa
de repente fazer um trabalho mais regenerativo, já que hoje foi folga. Na segunda e na terça-feira, um treino leve para não desgastar tanto os jogadores, para que possamos fazer mais uma grande partida na quarta-feira e também no domingo. E quem sabe, no domingo que vem, nesse mesmo horário aqui, a gente possa aí estar comemorando o título de campeão paraense. Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!